Irmão, você que tá aí na janela da igreja. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém, só tinha eu mesmo. Aí eu levantei a mão e disse, é você mesmo. O Senhor disse que Ele vai soprar o teu nome para bem longe. Ele vai fazer de você um grande pregador, mas se você crê? Aí eu disse amém. E eu enchi o olho de lágrimas, né? Aí eu fiquei com aquilo dentro de mim. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Gleison Gomes Oficial. Como prometido, né? Estou aqui para trazer mais um conteúdo edificante para a tua vida. Então fica até o final desse vídeo, que eu creio que o Senhor vai falar poderosamente através desse testemunho que eu tenho para trazer para a igreja. Eu coloquei na comunidade do canal uma publicação que falava sobre como foi a minha conversão e o meu testemunho. Estava indo para o trabalho, resolvi pensar no que eu ia fazer de conteúdo e Deus me deu graça para pensar sobre esse tema, porque eu creio que vai te edificar. Como todos os vídeos, eu gosto de trazer um texto bíblico. E esse texto bíblico se encontra no livro de Atos, capítulo 7 e versículo 54 em diante. Vai dizer o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e riam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, tampavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Amém. Glória a Deus. Se vocês ouvirem uns ruídos esquisitos, né? É meu ventilador, que está fazendo calor, medonho. Então, resolvi ligar esse ventilador para ver se passa mais o calor. Mas vai dar certo, né? Eu tenho uns animais aqui no quintal que gostam de fazer bastante zoado como estou fazendo o vídeo. Mas hoje parece que se converteram. Hoje vai dar certo, viu? Tudo começou assim, amado. Eu sou de uma família, ao todo somos 5. Misturando com pai, mãe e irmãos. Eu sou gêmeo, né? Tenho um irmão gêmeo. Aí tem meu pai, minha mãe, eu, meu irmão gêmeo e o meu irmão mais velho. Então ao todo somos 5. Se você pode estar se perguntando, então quer dizer que você não tem nenhuma irmã. Infelizmente não tenho nenhuma irmã. Então nascemos todos homens, graças a Deus. Somos todos cabra macho, né? Como diz o cearense. Aí somos 5. Eu nasci na grande Fortaleza, na cidade capital cearense, no estado do Ceará. Nasci em Fortaleza, numa comunidade que se chama, uma cidadezinha chamada Pajuçara. Se você quiser pesquisar no Google aí, vai aparecer lá, você vai conhecer como é que é lá. Eu não me tenho muita recordação de como era lá, né? Porque eu era muito criança quando eu saí de lá. Então, meu pai, a família do meu pai, no interior, eles moravam no interior. E a família da minha mãe também morava no interior, mas no sertão. Aí eles se conheceram, não sei como foi que eles se conheceram, né? Mas só sei que eles se conheceram, foram morar na capital cearense e de lá meu pai comprou uma casa lá no interior, que é onde ele mora agora, e ficaram por lá, né? Levamos todos nós, fomos para lá. A minha história começa mesmo lá no interior, não na capital. A minha mãe, ela tinha uma perturbação muito grande. Se ela estiver assistindo aqui, ela vai concordar comigo. Minha mãe tinha uma perturbação muito grande, e aquilo ali era espiritual, não era carnalmente assim, né? Era espiritual. Ela não conseguia dormir direito, ela tinha muitas brigas com meu pai e também falava muito palavrões. Era um lado totalmente distorcido. Meu pai bebia muito, era um lado totalmente dominado pelo inimigo. E eu fui crescendo naquele lá e eu queria ser o reflexo daquilo que eu via, né? Queria ser como meu pai, queria também um dia encher a cara quando crescesse. E eu via a mãe batalhando muito para poder cuidar e não deixar faltar nada em casa, né? Até aí, a gente nem pensava em um dia aceitar Jesus Cristo e ser evangélicos. Nem pensava. Aí, a minha mãe um dia ela foi convidada para ir a um culto, né? Na Assembleia de Deus. E quando ela foi para esse culto, ela foi tocada pelo Espírito Santo, mas ela não tinha ainda abrido seu coração para Jesus, né? Ela passou um tempinho ainda afastada, assim, não foi mais. Depois ela foi convidada por outro irmão para participar de uma oração em uma casa do irmão ou da irmã que tinha por lá. E ela foi. Quando ela foi, ela sentiu o Espírito Santo e ela entregou a vida a Jesus naquela oração.
Então ela foi e chamou o meu irmão mais velho, foi só ele, e eu e meu outro irmão gêmeo ficamos em casa, né? Aí depois ela fez um novo convite, aí nesse novo convite eu já fui com ela. Aí a gente foi em maravilha do Senhor, nunca me esqueço desse dia, da presença do Senhor. Depois, quando a gente voltou para casa, aí meu pai tinha chegado um pouco embriagado e foi muito contente porque ele não queria que a gente servisse, na verdade, né, na linguagem do pessoal daqui, né, não queria que a gente fosse crente, né, crente, não queria que a gente fosse crente. Então eu no meu coração fiquei com medo de ir por causa do meu pai poderia me machucar, alguma coisa assim, né, eu fiquei com medo naquele tempo. Então, mesmo assim, minha mãe continuou perseverando. Minha mãe visitava muito lugares de espírita, né, para poder solucionar seus problemas e acabava que ficando mais atormentada, não sei o que era aquilo, era um inimigo, né? E a minha mãe ela visitava muito esses lugares espíritas procurando soluções, mas acabava ficando pior. Quando ela aceitou a Cristo, aí o negócio foi começando a melhorar. Só que meu pai não queria aceitar. Então, quando foi em um certo culto, eu senti de Deus de aceitar Jesus Cristo, mas isso eu era criança. Eu ia completar ainda meus 7 anos quando isso aconteceu. Eu não nasci num berço evangélico, mas praticamente foi quase no berço evangélico porque eu não tive uma vida assim, no mundo para poder viver, para depois aceitar. Graças a Deus não. Mas eu era criança, meu irmão, muito desordeiro, uma criança igual. Vocês assistiram aquele filme já do Pimentinha, Pertinha? Eu era daquele jeito. Eu ia pra escola, não me contentava, eu ficava conversando muito, só vivia lá no cara do professor. Meu outro irmão gêmeo tirava notas boas e eu tirava nota baixa. Quando a minha mãe ia pegar nossas avaliações na escola, chegava lá, o professor elogiava meu outro irmão gêmeo, já a mim ele dizia que eu precisava de uma correção. Era um pertinho. Mas, graças a Deus, o Senhor sempre trabalhando em mim. Depois que eu aceitei a Jesus, eu ainda continuei. Os cachorros estão latindo, mas eu vou falar, irmão. Se eu for parar, depois, se o cachorro ficar latindo e eu for parar, vai demorar muito. Eu já disse para os irmãos no começo que aqui tem uma fazenda aqui atrás, né? Deixa eles fazerem os olhos, estão louvando lá. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu continuei travesso ainda. Gostava de mentir bastante, mentia bastante para minha mãe. A gente não poderia jogar bola porque era feio para nós. A gente tá jogando bola, né, com os ímpios. A doutrina do ministério que eu congregava não permitia. E era bom mesmo porque tinha muito palavrão lá e a gente ia escondido, né? Jogar bola. Se a mãe estiver vendo esse vídeo aí, eu vou tô contando porque é um testemunho, né? Não tem vergonha não. Jogava muita bola escondida, mentia muito. E só sei que certo dia, a gente tava lá em casa, aí minha mãe foi pro culto, meus dois irmãos ficaram em casa, nós tínhamos uma TV, ficaram assistindo. E eu falei comigo assim, Senhor, eu creio que eu aceitei a Jesus Cristo, não foi em vão. Aí, eu creio que o Senhor vai falar comigo. Só que antes de eu fazer essa oração, uns 2 meses atrás, eu estava num culto, ninguém dava nada por mim. Todo mundo só dava pelo meu outro irmão. Meu irmão pregava, meu irmão profetizava, era uma benção. Era uma criancinha bem miudinha, tava um palitozinho daqueles bem, ficava bem legalzinho nele. Pregava, todo mundo convidava ele para pregar fora e eu não. Eu sentia um pouco de tristeza por causa disso. E eu pensava que isso ia um dia me desviar por causa dessa tristeza, né? Até que chegou um irmão de uma cidade muito longe. Ele olhou pra mim de longe e disse assim, ei irmão, você que tá aí na janela da igreja. Aí eu olhei pra trás e não tinha ninguém, só tinha eu mesmo. Aí eu levantei a mão e disse, é você mesmo. O Senhor disse que Ele vai soprar o teu nome para bem longe. Ele vai fazer de você um grande pregador, mas se você crê? Aí eu disse amém. E eu enchi o olho de lágrimas, né? Aí eu fiquei com aquilo dentro de mim. Depois passou 2 meses, aí outro irmão veio e trouxe a mesma revelação. Passou outro mês, e o mesmo irmão que ele se esqueceu de mim, não me lembrava mais quem era eu, né? Trouxe a mesma revelação para mim. E eu fiquei com aquilo dentro do meu coração. Depois eu fiz essa oração. Senhor, eu sou tão brincalhão, meu pai, eu quero mudar. Será que tá certo, Senhor? Eu vou tirar essas bermudas que eu uso. Eu era criança, né? Eu falei desse jeito. Vou tirar essas bermudas, vou mudar a minha língua, que eu falo muito besteira. Vou mudar tudo, Senhor, em mim. Aí eu, em vez de assistir, eu vou ler a palavra, vou me edificar. Aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, amados, me acordei na madrugada, abri meu olho, no dia que eu tô aqui com o olho aberto, abri meus olhos, quando eu olhei pro teto da minha casa tinha uma luz resplandecente. Nunca me esqueço dessa revelação. Foi poderosa
porque ali não foi de olhos fechados. E parece que o Senhor se revelou para mim da mesma forma dessa palavra que eu li no começo do vídeo, quando ele falou para Estevão. E foi praticamente a mesma forma que falava com Moisés, porque eu não estava dormindo, não estava com olhos fechados, eu estava de olho aberto. Também a pureza no meu coração, porque eu era criança, né? O Senhor também se manifestou ali naquele lugar. Aí os céus ficou claro dentro da minha casa. Quando ficou claro, eu olhei assim e eu comecei a falar pelo pensamento, não abri minha boca. Eu falava, quem é o Senhor? Ele falava, aí no que eu via, né, eu vi um trono bem grandão, resplandecia, e essa pessoa que estava no meio do trono é o que clareava, brilhava, né? Tinha uma pessoa do lado direito, e essa pessoa do lado direito é que falava comigo. Ele levantava a mão e dizia, não temas, meu filho, eu escolhi você no ventre de sua mãe, para levar a minha palavra. E se você crer nessa profecia, eu vou soprar o teu nome. E essa profecia, amados, foi do mesmo jeito daqueles irmãos que nunca tinham me visto. E eu vendo aquele ser resplandecente, que no caso era Jesus, e eu falava, e eu ficava só glorificando no pensamento. Sim, Senhor, glória a Deus, aleluia, meu Pai, eu creio. Só fazia isso. Aí ele falou, você crê? E eu disse, sim, Senhor, eu creio. E aquela luz começou diminuindo, diminuindo. Aí quando fechou, eu vi só o telhado assim de casa. Aí eu disse, ah, Senhor, o Senhor falou comigo. Aí fui dormir novamente, crendo naquela profecia. E depois de muitos dias, muitos anos, veio muitos levantes contra a minha vida para tentar me derrubar, me desanimar. Mas eu nunca me desanimo porque eu creio que quem me chamou realmente foi o Senhor Jesus. Não foi outra pessoa, não foi o pastor, não foi minha mãe, foi Jesus. E é tanto, meus amados, que eu sinto pavor do mundo. Eu não sinto desejo de fazer as coisas do mundo. Eu não tenho desejo de ir para a festa, não tenho desejo de brincar. Não tenho desejo. Meu desejo é, se eu passar uma semana, 2 semanas sem ir para a casa do pai, eu já começo a sentir uma tristeza no coração. Junto com a minha esposa que está aqui, mas eu. A gente não consegue ficar longe do Senhor. E hoje eu tenho 23 anos. Graças a Deus sou bem casado, que a aliança aqui não é de ouro, mas o Senhor vai me dar uma aliança de ouro. O Senhor já abençoou a minha vida, né? Já estou casado, sou diácono da igreja. E eu resido agora na cidade de Horizonte, no estado do Ceará, que fica praticamente 45 quilômetros da capital, Fortaleza. E graças a Deus eu continuo de pé. E a minha tendência é só crescer espiritualmente, sempre crendo na profecia do Senhor. Que um dia vai se cumprir aquela promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para a minha vida. Então, meus amados, como eu falei no começo do vídeo, eu nunca tive uma vida de alta vida no mundo para poder contar de testemunho. O meu testemunho é assim. Eu era um pouco travesso quando era criança e sempre fui praticamente da igreja, aceitei Jesus aos 7 anos de idade, mas eu não tinha muita sinceridade, mas o Senhor Jesus Cristo me pegou e me converteu, né? E hoje eu estou aqui contando esses testemunhos para você, amém? Bom, amados, chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Dá uma passada aí no canal, olha os conteúdos. Vou te dar um tempinho para você olhar, né? Você já deve ter olhado alguma coisa aí. Então, se você gostou desse conteúdo, eu posto orações, posto pregações, reflexões e etc. Se você gostou desse conteúdo que você acabou de assistir, não se esquece de se inscrever. E curte também para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas que possam ouvir esse testemunho. Comenta nos comentários também se você tem algum testemunho. E essa é o início da minha carreira cristã. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.